Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia nos momentos que se segue a estudar a tua palavra. Guia-nos e descima essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O tema, a continuação sobre as nações, né? E as nações em profecias. Então, envolve diretamente o tempo que nós vivemos, que é o tempo do fim e o final, né, da história da humanidade. Mas antes disso, primeiro nós temos que conhecer, né, um pouco mais de quem é Deus. Aí nós vamos entender a questão das nações. Salmos 46, 10, é dito assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Então, Deus chega em um determinado momento, a gente vive sob pressão, vive sob dificuldades, né, problemas, né, cada vez aumenta os problemas, e a gente já tem que aprender a ficar quieto e saber que existe Deus e saber quem é Deus. E ele diz: sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Exaltado no sentido, né, de ser glorificado. Né? Isaías 43, 12 diz assim: eu anunciei, eu salvei, eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Então Deus mostra claramente que salva, anuncia para nós a verdade, nos faz ouvir. E não permite, né? Deus não permite, se nós quisermos, que haja um Deus estranho entre nós e ele. E diz: pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Também Isaías 45, 2 diz: olhai para mim e sereis salvos. Então nós temos que aprender a olhar para Deus se nós queremos ser salvos. Vós, todos os termos da terra. Então aqui envolve a todas as pessoas, porque eu sou Deus e não há outro. Então Deus está confirmando aqui, nosso Deus, e só há Ele. Isaías 46, 9 diz: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Então, quem são essas coisas passadas? Como nós vamos lembrar? As Escrituras vão nos ajudar a lembrar. E o que diz lá? Que eu sou Deus e não há outro Deus e não há outro semelhante a mim. Deus se revela para nós. Êxodo 33, 14 diz: e disse Deus a Moisés. Deus perguntou qual era o nome de Deus, o nome, o caráter, né? Ele diz: eu sou o que sou. É justamente essa palavra aqui, esse pentagrama. YHWH. E ele diz: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, que seria YH, me enviou a vós. Então, nós temos que entender que Deus tem um nome, e esse é o verdadeiro nome dele, não é a palavra Senhor, e que nós temos que conhecê-lo, olhar para ele, para podermos sermos salvos. Jeremias 24, 7 diz: eu lhes darei um coração para que me conheçam. Então, Deus vai nos dar, através do Espírito Santo, né, pelo processo, né, da redenção, pelo plano da redenção, nós vamos conseguir ter um novo coração. Imagina, o coração aqui é mente, para que me conheça o que eu sou, Yahvé. A palavra aqui, Senhor, é Yahvé no original. YHWH. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque eles retornarão a mim de todo o coração. Então, Deus tem uma proposta, tem um plano para que o povo dele se volte para ele. Então, nós somos convidados a fazer parte desse povo. Você está convidado. João 8,58, Jesus une tudo o que foi revelado aos profetas, né? E se revela que ele também é o sou. Disse Jesus: na verdade vos digo, antes que Abraão existisse, ele fala eu sou. A palavra é eimi, é justamente a mesma resposta que foi dada para Moisés. Jesus também está dizendo que ele é o eu sou. É aquele que apareceu a Moisés, aquele que apareceu a Adão e Eva, aquele que apareceu a Abraão, aquele que apareceu a Isaac, que apareceu a Jacó, e todas as pessoas. Quem apareceu é Jesus que apareceu. Porque a própria Bíblia revela, né, que ninguém nunca viu a Deus o Pai. Interessante, né? Ninguém nunca viu a Deus o Pai. E isso é interessante, sabe por quê? Porque alguns ficam pensando que Deus que apareceu no passado, né, era Deus o Pai. Só que Jesus responde: não, ninguém nunca viu a Deus o Pai. Olha que interessante. Então, Deus que apareceu lá no passado é Jesus também, né? Então, meus irmãos, nós temos que estar muito atentos, né, ao que Deus nos revela. E Jesus chega e confirma em João 10,30 que eu e meu Pai somos um. Então, ver a Deus,
o Pai, como é que nós vimos a Deus Pai? Vendo Jesus. Se nós vimos a Jesus, conhecemos a Jesus, nós estamos conhecendo também a Deus o Pai, a natureza, o caráter, né? Todas essas características, quem é Deus o Pai, nós estamos conhecendo por Jesus, porque ele também é o Pai. Então, o primeiro mandamento que nós vemos na Bíblia, a gente pensa que é os 10 mandamentos, não são. Está lá em Gênesis 2, 7 e 9. Mandamento é ordem que é dada para ser cumprida. Então, Deus diz aqui, em Gênesis 2, 7 e 9, que o Senhor Deus, ou Yahvé, Deus, formou o homem de quê? Do pó da terra. Então, aqui é a nossa origem, do pó da terra. Soprou nas suas narinas o sopro da vida. No original, né? É fôlego de vida. Então, nós não temos alma. Aqui diz que Deus nos forma do pó da terra, sopra o fôlego de vida e nós, o homem, se tornou o quê? Alma vivente. Então, nós não temos alma. Nós somos alma vivente. O que é alma vivente? É o pó da terra que tomou forma junto com o fôlego de vida que Deus deu. Isso somos nós, alma vivente. E diz aqui, e o Senhor Yahvé, Deus, plantou um jardim na direção leste no Éden. E ali colocou o homem a quem havia formado. Então, Deus colocou o homem em determinado lugar da terra. E da terra, o Senhor Yahvé, Deus fez crescer toda a árvore que é agradável à vista e boa para alimento. Então, Deus deu uma ordem e as plantas surgiram. Também, no meio disso, tinha a árvore da vida. E no meio do jardim, a árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, esse conhecimento do bem e do mal, nós vamos entender aqui, né, o que significa isso. Gênesis 2, 15 e 17, Deus chega para Adão, né, e diz, e o Senhor Deus tomou o homem, Yahvé, e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Ou seja, o trabalho surgiu antes do pecado. E também guardar, proteger, assim como você tem sua casa, e você tem a obrigação perante Deus e perante a sociedade de proteger sua casa. Né? Seus filhos estão dormindo, sua esposa, né? Você tem a obrigação de guardar. Então, Adão guardou o jardim do Éden. Era a obrigação dele. E o Senhor Deus ordenou o homem, ao que mais que Deus falou para o homem? Dizendo, de toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente. Então, Deus falou para ele que ele podia comer livremente de tudo aquilo que Deus tinha criado. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, Deus limitou Adão a não comer de um fruto dessa árvore que Deus chama do conhecimento do bem e do mal. Tu dela não comerás. Então, Deus limita. Nos dá privilégio, mas também nos dá o quê? Responsabilidades. Pois no dia em que dela comeres, Deus falou o quê? Tu certamente morrerás. Então, Deus não falou que a morte seria instantânea. Então, isso é um perigo, nós acharmos, né, que nós vamos passar, né, por coisas, né, e que elas não vão acontecer. Então, o que Deus fala vai acontecer, pode ter certeza. Só que a serpente chegou, né? A serpente é Satanás, se aproveitou, né, do mau entendimento que às vezes nós seres humanos temos, né, e chegou e disse para a mulher, certamente não morrereis. Ele disse algo totalmente oposto do que Deus tinha falado. Deus disse que a gente morre. Satanás chega e diz, não, você não morre. Então, é um inimigo e que se contradiz o que Deus revela. E ele diz mais, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos. Que olhos serão abertos? E vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Então, hoje nós podemos dizer, né? Nós somos como Deus? Não. Nós morremos. Nós morremos, nós não somos como Deus, mas nós conhecemos o mal. O bem nós não conhecemos, não. O mal nós conhecemos. Quem conheceu o bem foi Adão e Eva. Nós conhecemos, de fato, o mal. A nossa natureza é pecaminosa, o mundo é mau, e aí nós conhecemos, de fato, foi o mal. Então, Satanás nos enganou a raça humana. Espero que nós possamos, né, aprender essas lições, né, para não cair mais nos enganos de Satanás. Apesar que ele engana todo mundo, a Bíblia diz. João 8,44 diz, Jesus chega e diz, ó, tem pessoas que passam a ouvir a voz de Satanás e a ponto de se tornar o quê? Filhos dele. Filhos do quê? No caráter. E Jesus diz, vós sois de vosso pai, o diabo. O diabo significa enganador. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Então, se a gente tem a mente, né, sendo guiada por Satanás, com o tempo a gente vai ter desejos, né, de seguir a ele, o que ele nos instiga.
E diz que Jesus fala, ele, Satanás, foi homicida. Homicida significa o assassino, a pessoa que planeja a morte. Ele planejou a morte de Adão e Eva. Satanás fez esse plano. Né? Desde o princípio, não permaneceu o que na verdade. Então, Satanás, né, ele trabalha contra Deus falando o quê? A mentira. E diz, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio. Então, Satanás é o criador da mentira. Porque é mentiroso e pai dela. Né? Então, se existe mentira na Terra, Satanás é que introduziu. Então, eu vou trazer para vocês aqui a questão da continuidade das nações. Deus deu uma profecia para Daniel no capítulo 2, né, mostrando essa estátua aí. Ó. Essa estátua, né, que era tipo um ser humano, né, que representava os reinos. Né? Diz que a cabeça era de ouro, aqui essa parte, né, dos braços, né, e os peitos aqui de prata. Essa outra região aqui, né, que vocês estão vendo aqui do corpo, que seria de bronze, as pernas, né, e os pés de ferro, e os dedos, né, os pés, né, de ferro e barro, as pernas de ferro, né? Então, Deus revela para Daniel essa visão. Quem teve essa visão foi Nabucodonosor. E Deus explicou para ele que o ouro representaria o quê? O Império Babilônico. E que a prata representaria o quê? O Império Medo-Persa. E o bronze, o Império Grego. E o ferro, o Império Romano. E o ferro e barro, os descendentes, né, do Império Romano. Mas Deus disse que viria, né, uma pedra, uma rocha, né, que sairia, né, e atingiria, né, a estátua nos pés, né, da estátua, ia destruir toda a estátua. Então, daqui a pouco nós vamos explicar mais detalhes. Em Daniel 7, Deus também dá outra visão para Daniel, né? Que saindo do mar, um animal, que era um leão com asas, né? E depois depois do leão com asas, veio um urso, né? Com 3 costelas, né? Na boca, como vocês estão vendo aqui. Depois desse urso viria, né? Um leopardo com 4 cabeças, né? E 4 asas, né? E depois desse leopardo, né, viria o que? Esse animal aqui, que estão parecendo um dinossauro, né? Que a Bíblia diz que é um animal terrível e espantoso. Então, Deus, de fato, explica para nós a história da humanidade relacionada com o povo de Deus. Porque já existia outros povos também, mas Deus revelou, né, que Satanás ia tentar impedir o plano da redenção, impedir a salvação da humanidade, e usar esses reinos aqui para tentar atrapalhar, mas não ia conseguir. Deus fala, né, em Daniel 2 que a cabeça de ouro representava o quê? Babilônia, Império Babilônico. E Império Babilônico governou do ano 605 a 539. Isso está também lá falado em Daniel 2:38 e está lá em Daniel 7:4. Representando o quê? O leão com asas. Então, o leão com asas também representa o Império Babilônico. E aí Deus fala depois que a parte de prata, né, seria o povo Medo-Persa. Isso está em Daniel 2:39. E aí depois Deus fala também em Daniel 7:5 que seria o Medo-Persa representado pelo urso com essas 3 costelas aqui. E a Medo-Persa vence o Império Babilônico, né, e governa de 539 a 331 a.C. E eles tentam invadir a região da Itália lá, e eles têm uma batalha feroz, e eles perdem essa batalha. E aí vem a Grécia. Então, Deus fala que essa parte de bronze seria representada em Daniel 2:39 pelo povo grego. Em Daniel 7:6 seria o leopardo. Deus fala até que esse leopardo, primeiro, o principal, seria que Alexandre Grande. E que Alexandre Grande ia morrer uma morte, né, que não ia ser por seres humanos. Né? Ia ser uma morte, né, ia morrer. Então, a Grécia governa do ano 331 até o ano 168. Isso tudo é história, viu? Em detalhes aconteceu essa história. Tem um livro, Flávio Josefo, né, que o Alexandre Grande foi perguntar, né, para os sacerdotes, né, se quem ia vencer a batalha, né, da Grécia contra a Medo-Pérsia. E aí eles falam que seria quem? A Grécia, segundo a profecia. E depois Alexandre Grande foi lá adorar ao Deus, né, de Israel. Isso está no livro do Flávio Josefo. Eu recomendo você ler, se você não leu ainda. Diz lá depois que o Império Grego, né, Alexandre Grande, ia se morrer e ia deixar 4 generais, né, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Desses generais surge o quê? Roma. E Roma depois torna
anexa todos esses reinos, né, que tinham sido governados pela Grécia, que tinham sido governados pela Medo-Pérsia e tinham sido governados pela Babilônia. Chega até a região da Índia, né? Na verdade, a Grécia, né? E depois Roma passa a governar todos eles. E a Bíblia diz que é representado pelo ferro. Em Daniel 7, 7 a 9, é representado pelo animal terrível e espantoso, né? Simbolizado, né, em Daniel 2, 40, 41, pelo ferro. Então, Roma começa a governar no ano 168 e vai até 476. É um reino, um poder que nunca foi vencido por outro poder. Na verdade, ele se divide, né? Ele se divide em 10 reinos, né? Que seriam 10 povos. Esse animal, os terríveis espantosos, tinha 10 chifres. Desses 10 chifres surge mais um, que seria o 11. Esse 11 que surgiu derruba 3, e aí passa, né? Derruba 3, fica o quê? 8, né? Fica 7, né? Quando derruba de 10, derruba 3, fica 7, mais ele que é o oitavo. Só que a Bíblia diz que esse chifre pequeno, ele começa pequeno, mas depois ele começa a falar contra Deus. É um descendente do Império Romano que ia falar contra Deus. Então, aqui na Bíblia, Daniel 7 fala sobre o homem vil. Daniel 7, 21 diz: Eis que eu olhava, e eis que esse chifre pequeno fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra ele. Então, esse chifre pequeno tem uma característica: ele tem que vir da Europa, tem que vir descendente do Império Romano, então não tem condição de ser o islamismo. E ainda tem mais, ele tem que perseguir os santos. Quem é os santos? A Bíblia diz que os santos, né, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus. Vamos ver isso? Está lá em Apocalipse 14, se você tiver dúvida, verso 12. 14, 12, aqui diz, ó, quem são os santos? Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, a característica do santo é guardar os mandamentos. Então, esse chifre pequeno iria perseguir as pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus. A história mostra, né? Vamos descobrir daqui a pouco. Então, Apocalipse 13 também fala sobre uma besta que iria fazer guerra aos santos. Então, é a mesma besta que da Apocalipse 13, é o mesmo homem vil ou chifre pequeno de Daniel 7. E vai vencê-los, os santos, e aí diz que quem deu esse poder, né? Satanás deu poder para essa besta, que na verdade é o chifre pequeno, que é o mesmo homem vil, sobre toda tribo, língua e nação. No verso 7. No Daniel 7, 25, fala um pouco mais detalhes sobre esse chifre pequeno, e na Apocalipse 13 chamada besta. Vamos lá descobrir quem é essa besta. Ele vai proferir palavras contra o Altíssimo. Então, esse chifre pequeno vai falar contra Deus. Vai destruir os santos do Altíssimo. Né? Ou seja, vai perseguir os santos e vai vencê-los. Vai cuidar de mudar os tempos e a lei. Né? E eles, né, o povo de Deus, vão ser entregues, né, na mão desse chifre pequeno, desse homem vil, desta besta, um tempo e metade, um tempo. Já em Apocalipse 13, Deus explica o que é esse um tempo, tempos, metade, um tempo. Diz que a besta recebeu, né, uma boca que proferia grandes coisas e blasfêmia, e deu poder para agir durante 42 meses. Na época de Daniel, o mês tinha 30 dias. Quem foi que mudou o mês, né, para 31, 29? Sabe quem foi? Júlio César alterou o calendário. E depois de Júlio César, a Bíblia diz que viria um chifre pequeno e ele ia alterar o calendário. E quem foi que alterou o calendário? Papa Gregório. Então, o papado foi quem alterou, que mudou os tempos, ó, mudou o tempo. Tempo é calendário, é tempo. E também mudou a lei. Então, na época do Constantino, no ano 7 de março de 321, Constantino alterou a lei de Deus, mudando a guarda do sábado, o domingo. E depois nomeia o bispo de Roma como o chefe da cristandade. E esse bispo de Roma passa a exercer poder até que ele chega a ter poder pleno, próximo do ano 538, quando ele abate 3 povos. Né? Ó, interessante, visigodos, né? Os vândalos, né? E os ostrogodos, né? Eu acho. Érulos, ostrogodos, né? E vândalos. Esses 3 povos foram destruídos, né, pelo poder papal na época, no próximo ano 538. Eu não tenho certeza que tem érulos, visigodos, ostrogodos, né? Então, érulos, que eu estou lembrando, érulos, vândalos e os ostrogodos. Né? E aí, o importante é que ele derrubou 3 desses povos. Esses povos, depois disso, o poder papal cresce. O Papa começa a perseguir as pessoas que não aceitavam
suas ordens, seus ditames. E aí começam as inquisições e as perseguições religiosas. Tá vendo? E aí ele mata o povo de Deus, que a Bíblia diz que são os santos, porque eles guardavam a Bíblia, guardavam o sábado. E essas inquisições, né, chegam no Brasil também, né, através da Inquisição portuguesa e espanhola. O Brasil surge fruto, né, das perseguições, que muitos fugiram para cá, para o Brasil. Outros fugiram para os Estados Unidos, outros fugiram para outras regiões. E eles iam, e o poder papal, né, que na verdade a Bíblia chama de homem vil, ou X pequeno, ou besta, que sobe do mar, esse poder papal ia ter poder e agir 1260 42 meses vezes 30 dá 1.260 dias. Só que o tempo da Inquisição não demorou 1.260 dias. Então a Bíblia mostra que em profecia, um dia em profecia representa um ano, ou seja, ele iria ter poder de perseguir os santos por 1.260 anos. Você imagina? E foi assim mesmo. Começou no ano 538, chegou até o ano 1798, quando Napoleão Bonaparte, maçom, grau 33, mandou 3 generais maçons. Casini, Cavour e Garibaldi foram lá e depuseram o Papa Pio VI, no ano 1798. Se você fizer a conta, dá mais ou menos justamente uns 1.260 anos. Então, a besta que sobe do mar, quem é que é? É o homem vil, é o chifre pequeno de Daniel 7. Daniel 7. E a Bíblia chama de besta. E aqui Daniel, Apocalipse 13, fala sobre a besta do mar. Diz: eis que fiquei sob a areia do mar e vi uma besta surgir do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres. Ó. E sobre os seus chifres 10 coroas. E sobre suas cabeças nome de blasfêmia, porque eles falam contra Deus. A besta que eu vi é semelhante ao leopardo. Quem é o leopardo que nós vimos antes? Era a Grécia. Então tem descendentes da Grécia. E diz que a besta também, diz que os pés eram como de urso. Então a besta também tem parte do povo da Medopérsia. E diz que a sua boca era a boca de um leão. Então a besta também tem parte do Império Babilônico. Quem é essa besta? É o Império Romano, que depois passa o poder que eles tinham para quem? Para o poder papal. Então o poder papal passou a ser o representante, né, de todos esses reinos. E diz que quem deu poder ao poder papal, a Bíblia explica. Quem foi? O dragão. Deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então hoje, até hoje, quem governa a terra são os papas. Vocês não imaginariam isso, né? Muitos não imaginariam isso, né? Quem governa a terra são os papas. Por detrás das cortinas, eles estão controlando tudo. Né? E Apocalipse 13 diz que, além da besta que sobe do mar, que é o poder papal, Satanás ia suscitar uma outra besta. E a besta que sobe da terra. Então, a besta que sobe do mar, nós vamos ver em Apocalipse 17:15, o que significa água, o que significa mar. Deus explica na profecia que as águas que tu viste, onde a prostituta se assenta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, a besta que sobe do mar surge, né, o poder papal surge em um lugar densamente povoado, né, região da Europa, região aí da Arábia, né, região da Índia, densamente povoado, da Ásia, né. Aí Deus disse que ia surgir uma besta que ia surgir da terra. Então teria que ser uma região que não seria muito povoada. Nós vimos, né, que aconteceu. O povo sofreu perseguição religiosa, fugiu para os Estados Unidos, fugiu para onde? O Brasil, fugiu para outras partes, né, da terra. E aí Deus diz que eu contemplei, né, Apocalipse 13:12, ou 11:12, outra besta saindo da terra. Então, se a Europa, né, é considerado o mar aqui, um carro que tem muitas pessoas, os Estados Unidos passa a ser essa terra onde iria surgir a outra besta. E nós vamos já ver que é os Estados Unidos mesmo, porque aqui diz, ela tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro. Então, quando os Estados Unidos, o povo fuge, os Estados Unidos, eles estavam com a promessa da liberdade, né? Expressão, liberdade religiosa, separação entre igreja e Estado. Então, no início, né, eles pregavam, né, que não ia submeter ao poder papal. Mas a Bíblia diz aqui que, de fato, esse Estados Unidos ia se tornar o quê? Ia falar como um dragão. Aparentemente ele era um cordeiro, mas ia falar como um dragão. Aí eu digo para vocês, quem é que foi para os Estados Unidos e criou os Estados Unidos? Foi a maçonaria. Você vê que o primeiro presidente, né, Washington, né,
Gosto. Você vê que ele faz uma cerimônia, né? No Capitólio, se você procurar, você vai encontrar, vestindo as vestes maçônicas. Então, eu vou dizer para você, meu entendimento, que essa besta, que é semelhante a um cordeiro, mas que fala com o dragão, na verdade, a maçonaria que cria os Estados Unidos. E eles passam a controlar também as religiões, né, dos Estados Unidos, maçonarias. E, por incrível que pareça, a gente pensa que a maçonaria, né? Quem é que controla as maçonarias? Né? Se você for estudar, são os jesuítas. Jesuítas controlam as maçonarias. Então, na verdade, os jesuítas foram também para Estados Unidos e passaram, né, indo controlando pouco a pouco, né, os Estados Unidos, até chegar ao ponto de, no futuro, os Estados Unidos falar como um dragão. E diz que quem é essa besta com chifre semelhante ao poder? É a igreja protestante que surgiu nos Estados Unidos. Então, a Bíblia diz que no futuro, essa igreja protestante que prometeu ser separada do poder papal ia se unir ao poder papal. E iam unir forças, né? Porque ela diz aqui que essa besta, que é a igreja protestantes, que na verdade elas não estão mais protestando, né? Desde 2015, o Papa Francisco fez um documento, né? Faleceu. Mais de 95% dos cristãos, né? Inclusive os Estados Unidos, né? Que estavam se unindo novamente. Então, esses poderes, diz que exerce todo o poder, né, da primeira besta, né? Então, as igrejas protestantes vão ter poder semelhante ao poder papal, quando teve no passado, antes dele, né? E fez a terra e os que habitam adorarem a primeira besta. Então, no futuro, dessa união entre os protestantes, né, os evangélicos, né, com o papado, no final, quem vai governar é o poder papal. Tudo vai ser conduzido para o poder papal voltar ao poder. E diz que a ferida, né, que o poder papal sofreu, o Napoleão Bonaparte, em 1798, né, e aí ia ser curada. Então, no futuro, o poder papal vai voltar à cena o completo. Nós estamos aí em plena fase, né, de aprovação, né, de um novo papa. Pode ser o último. Pode ser o último que venha concluir todo esse processo, né, que Deus revela. Então, diz o Apocalipse 12, 9, né, fala quem é o dragão. Né? O grande dragão foi lançado fora. Quem é o grande dragão? Aquela antiga serpente. Quem é essa antiga serpente? A Bíblia diz que é o diabo. Diabo significa, sabe o quê? O enganador. Satanás. Satanás significa adversário, que engana todo mundo. Quem é Satanás e o diabo? É a antiga serpente. Que antiga serpente é essa? É lá do Éden. É a que enganou Eva e depois fez com que Adão comesse do fruto. Então, a serpente que estava lá no Éden era Satanás. Só tem duas opções. Satanás assumiu a forma de serpente, que um anjo pode assumir forma humana, também pode assumir forma de animais. Né? Meu pensamento, a Bíblia revela isso. Ou ele pode ter possuído uma serpente, que a Bíblia diz também, fala que os demônios podem ocupar animais. Né? Então, de qualquer maneira, Satanás é quem estava lá. Apocalipse 12, de 3 a 6, diz assim: e apareceu outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres. Você vê que a besta que sobe do mar é filha do dragão, porque tem 7 cabeças também e 10 chifres. 7 coroas sobre suas cabeças. Então, a Satanás aqui tem 7 coroas. Coroa é poder. E sua cauda, Satanás, arrastou a terça parte das estrelas do céu. Então, quem são essas estrelas aqui? São os anjos. Então, 1/3 dos anjos se rebelou contra Deus e vieram do céu para cá. E lançou-a sobre a terra. O dragão parou diante da mulher. Então, essa mulher, alguns dizem aqui que é Maria. Né? De fato, o dragão parou diante de Maria. Mas só que Maria não vai durar tanto tempo para a gente perceber aqui que aqui, na verdade, é a igreja. Que o dragão parou diante da mulher que estava pronta para dar à luz, para devorar seu filho assim que nascer. Então, houve aquelas perseguições, né, que Satanás usou, né, Herodes, né, para perseguir, né, Jesus, né, matar Jesus. E diz que ela deu à luz a um filho homem. Então, Maria deu à luz a Jesus, sim, mas a igreja também deu à luz a Jesus, que Jesus chama Filho do Homem, que há de governar todas as nações com um cetro de fé. E seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Então, aqui nós chegamos aqui até a fase em que Jesus vai para o céu.
Logo depois, Jesus fala, né, que Jerusalém ia ser destruída, né, foi destruída no ano 70, e depois o povo de Deus começou a ser perseguido pelo Império Romano, né, pelos Césares, né, sobre os imperadores, né? E diz que a mulher fugiu para o deserto. Se nós sabemos que a terra é um lugar que tem pouca gente, o deserto praticamente não tem gente. Então, diz que a igreja, né, que é a mulher, a igreja, fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado por Deus. Então, Deus sabia que Satanás ia usar o poder papal para perseguir, assim como o poder romano, do Império Romano, para perseguir o povo dele. Então, Deus fez esse povo fugir. Então, muitos deles fugiram, né? Apesar que morreram milhares, talvez milhões. E mesmo assim, Deus colocou eles, né, sob proteção, tendo um lugar preparado para que alimentasse por 1.260 dias. Tá vendo? 1.260 anos de perseguição, Deus fez com que o povo permanecesse vivo, apesar das tentativas de destruir. Né? Apocalipse 12, 14 e 17 diz assim: ó, a mulher foram dadas 2 asas de uma grande águia para voar, né? Para que ela pudesse voar para o deserto. Então, o deserto foram lugares distantes, né? Eu tive lá na França, num lugar chamado onde os hugonotes foram perseguidos. E eu tive numa cidade chamada Aigues Mortes, né? Águas Mortas, né? Era um pântano. Prendia as pessoas lá, se a pessoa conseguisse fugir, morria, né, no pântano. E diz aqui que o povo de Deus foge, né, e lá é alimentada por um tempo, tempos e meio tempo. Tá vendo? Novamente, Deus repete o que foi falado lá em Daniel 7. Tempo, Daniel 7, 25. 2 tempos e metade do tempo. É 3 anos e meio. 3 anos e meio, né, vezes, né, 12, dá o quê? 42 meses que nós vimos lá. Que era a besta, né, de Apocalipse 13, ia estar fazendo as suas atividades, né? E aqui diz agora, né, que longe da face da serpente. O povo de Deus já está sendo perseguido, mas Deus ia manter longe da face de Satanás. E a serpente, né, que é Satanás, lançou da sua boca água como de inundação, né? Então, a água representa o quê? Povos. E aqui representa as inquisições, meus irmãos. Uma inundação. A Inquisição foi inundação atrás da mulher, atrás da igreja. Perseguição de todo jeito, você não imagina. Para fazer com que ela fosse carregada pela inundação, ou seja, matasse a igreja, destruísse a igreja. Mas graças a Deus, venceram. Disse, a terra ajudou a mulher. Então, que terra é essa? Um lugar deserto? Sim, a terra aqui representa o quê? Que diz, a terra abriu sua boca. Aí nós podemos lembrar, né, quando o povo desobedeceu a Deus, né, Datã, Coreabirã, né, ficaram, né, teimando com Moisés, né, Deus fez com que a terra abrisse a boca, se abrisse e eles foram mortos. Então diz aqui que engoliu a terra, engoliu a inundação que o dragão lançara. Então, com o tempo, essas pessoas que perseguiram o povo de Deus foram morrendo. Né? A inundação não funcionou, Satanás não conseguiu destruir a igreja. Graças a Deus. Mas aí Deus fala, e o dragão, que é Satanás, a antiga serpente, irou-se contra a mulher, a igreja, e foi fazer guerra. Quem é o povo de Deus? Nós já vimos. Contra o remanescente da semente da mulher, ou seja, aqueles que restam. Aí Deus fala, quem é o povo de Deus aqui? Se você tiver dúvida, estiver numa igreja, se tiver dúvida, quem é o povo de Deus aqui? Deus responde. Quem é o povo de Deus? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que são os mandamentos de Deus? A Bíblia mostra, são os 10 mandamentos. Está lá em Êxodo 20. E o que é o testemunho de Jesus? A Bíblia também explica em Apocalipse, né? Deixa eu pegar aqui. 19:10. Ó. Deus fala o que é o testemunho de Jesus. Eu lancei a seus pés, né? João disse que estava em profecia, lançou os pés para adorar um anjo. Mas ele disse, olha, não faças tal coisa, sou teu conservo, o anjo falou, de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Então a Bíblia explica o que é o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o que? O espírito de profecia. O que é o espírito de profecia? As escrituras que nós estamos lendo agora, meus irmãos. Está vendo a coisa séria, como é séria? Nós temos que ler as escrituras. Então, quem é o povo de Deus? Quem é o descendente da mulher que Satanás está perseguindo? Aqueles que guardam os 10 mandamentos de Deus e ensina as pessoas que devem ser guardadas.
e seguem as Escrituras, que é o Espírito de profecia. Espero que você, se você ainda não faz parte do povo de Deus, do remanescente da igreja final, que você toma a decisão agora de guardar os mandamentos de Deus. E o sábado faz parte, viu? E você segue também a Bíblia que Deus revelou. Então, Deus disse que depois de tanta perseguição, a mensagem do evangelho tem sido pregada novamente. Depois da perseguição religiosa, né? Depois que o poder papal foi suprimido por Napoleão, surgiram as sociedades bíblicas. E as sociedades bíblicas começaram a criar bíblias, né? Traduzir para os povos, as linguagens do povo, e começaram a financiar missionários. Esses missionários se espalharam. E o Brasil surge o evangelho que nós conhecemos, surge no Brasil dessa forma. E dos Estados Unidos e outros lugares também. Então, diz aqui o comentário da Escola Sabatina que a igreja remanescente nasceu no Novo Mundo, para onde fugiram no século 17 e 18, e que buscavam a liberdade religiosa. Está vendo que a liberdade religiosa, na verdade, sabe o que? É liberdade de expressão. Por isso que o Brasil hoje tem pessoas lutando para suprimir a liberdade de expressão. Na verdade, não é a liberdade de expressão que está sendo suprimida, e sim a liberdade religiosa, a liberdade de consciência. E você, no futuro, falar determinadas coisas, como eu estou falando aqui, pode ser que você seja caçado, você seja impedido. Por isso que eu estou falando logo. Aproveita, né? E Deus está te dando a oportunidade. Por causa dos obstáculos religiosos e políticos que existiam em outros lugares, dificilmente o início desse movimento teria sido veloz e poderoso em outro lugar, como foi no território que se tornou os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, como você está falando, como um cordeiro, mas Satanás transforma, na verdade, os Estados Unidos, que no futuro, como um dragão. Ou seja, vai perseguir novamente, assim como a Europa perseguiu o povo de Deus. Está próximo, viu? Os Estados Unidos, né? Alcançar essa condição. Os poderes políticos estão se unindo com os poderes religiosos. Apocalipse 10, de 1 a 2, Deus fala: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de quê? De uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava um arco celeste, e seu rosto era como um sol, e seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto. Então o anjo vem e traz um livrinho. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Por que esse livrinho? Que livrinho é esse? É as escrituras, meus irmãos. É a mensagem que Deus disse que tem que ser dada ao povo, à humanidade. Apocalipse 10, 8 e 9 diz: a voz que eu ouvi do céu falou comigo novamente. Vai, toma o pequeno livro que está aberto na mão do anjo que esteve em pé sobre o mar, sobre a terra. O que é que faz? Eu fui até o anjo e ele disse: dá-me o pequeno livro. E ele diz: toma e come-o, e ele fará no teu ventre amargo. Então Deus disse que era para dar a mensagem que estava na Bíblia, mas em algum momento essa mensagem ia se tornar amarga. Aí nós lembramos o quê? Do desapontamento. Guilherme Nisso começa a pregar que Jesus ia voltar, né? Próximo do ano 1843, 1844, ele fez os cálculos baseados em Daniel. Os cálculos estavam certos, né, para a data, né, de 1844 e 1843, só que ele confundiu santuário como sendo a terra. E a Bíblia diz que o santuário seria o quê? No céu. Isso está em Daniel 8,14, que o santuário ia ser purificado onde? No céu. Então, no céu tem um santuário onde Jesus hoje está trabalhando. E Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo em 1843, 1844. E aí começou o dia do dia, né? Que a Bíblia chama dia da expiação. E aí esse tempo é o tempo do fim, começa em 1843, 1844. A história da humanidade começa a finalizar a partir desse ano. Imagine quanto tempo já passou. Mas Deus diz aqui, ó, o anjo tinha na mão um livrinho representando o livro de Daniel. Daniel 12, 4, Deus diz que esse livro estava selado. E estava aberto pela primeira vez depois de muitas gerações. E que ia ser aberto quando? No tempo do fim. Então, Guilherme Miller começou a estudar justamente nessa época e começou a entender o que estava escrito em Daniel 12. Ele tinha um pé sobre o mar e outro sobre a terra. Isso pode indicar
uma mensagem que ia alcançar o mundo inteiro, tanto o velho mundo quanto o novo mundo. Também pode se referir ao fato, né, que Deus diz que as nações, né, terra pode representar o povo de Deus e o mar representar os gentios. Mas o que é importante é que a mensagem do evangelho vai ter que alcançar todos. E aí, meus irmãos, eu trago para vocês aqui o que está escrito no Grande Conflito. Eu fui esse livro li antes de batizar. Já entendi. Espero que você também entenda. O fogo que consome os ímpios purifica a terra. Os ímpios vão ser destruídos, vão. Eles vão ouvir a mensagem e vão rejeitar. Todo vestido de maldição vai ser removido da terra. Não existirá, no entanto, um inferno ardendo eternamente. Alguns, né, dizem que vai ter um inferno. Agora criaram até o limbo. O poder papal diz que tem até o limbo. Porque as criancinhas não podem ir, né, para o purgatório. Então criaram também o purgatório. A Bíblia diz que não existe isso. Inferno na Bíblia, sabe por quê? Diz que a segunda morte é o lago de fogo e enxofre, que é esse fogo aqui. Não existirá nenhum inferno ardendo eternamente para fazer os resgatados se lembrarem das terríveis consequências do pecado. Isso não vai acontecer. Deus revelou para o irmão Watt aqui alguns detalhes. Apenas uma lembrança vai permanecer. Jesus vai conservar para sempre as marcas de sua crucificação, né? Nas mãos, né? Na fronte, né? Sua fronte ferida, em seu lado, né, que ele foi perfurado, vai ter a cicatriz, né? Em suas mãos e pés estarão os únicos vestígios da obra cruel que foi realizada pelo pecado. E ao nós contemplarmos a Cristo em sua glória, o profeta declarou: raios brilhantes, né, saem da mão de Jesus. E ali está o esconderijo da sua força. Engraçado, né? Tem alguns desenhos animados, né? Super-heróis, né, que lançam raios, né? Você vê aqui, ó. Nada é por acaso, né? Jesus tem raios que saem da mão dele. Suas mãos e seu lado ferido, de onde fluiu a corrente carmesim que reconciliou o ser humano com Deus. Ali está a glória do Salvador. Ali está o esconderijo da sua força, sendo poderoso para salvar a mim e a você. Você acredita nisso? Mediante o sacrifício, né, de Jesus, né, da redenção, ele foi forte para executar a justiça sobre aqueles que desprezaram a misericórdia. Então, aqueles que rejeitam. Ímpio é aquele que sabe que Deus existe, mesmo assim ele rejeita Deus. No futuro, vai ter uma geração que vai saber que Jesus vai estar voltando. E alguns vão rejeitar de forma consciente a Deus. Esse é o ímpio. E a Bíblia diz que eles desprezam a misericórdia de Deus, então eles vão ser o quê? Consumidos pelo fogo. E os sinais de sua humilhação são a sua mais elevada honra. Os ferimentos de Jesus no Calvário vão proclamar o louvor e vão declarar o poder dele. E aí eu lembrei aqui de Zacarias 13,6, que diz que um dia vão fazer essa pergunta. Se alguém disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Então Jesus é ferido onde? Nas mãos. Jesus vai dizer, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Aqueles que serão salvos, meus irmãos, serão amigos de Jesus, além de amigos, irmãos de Jesus. E também filhos de Deus. Você tome sua decisão, eu já tomei a minha. E Deus te dê um bom fim de semana. Já desejo a ti que um feliz sábado, que começa quando? Pôr do sol da sexta a pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.